Bom dia a todos. Bom dia. Que Jesus possa estar sempre em nossos corações. Bom dia ao pessoal que nos acompanha pela internet. Que nós possamos ter uma manhã muito tranquila, de muito proveito, de muito estudo. E é sempre bom começar a tarefa do ano, né? Estamos iniciando hoje, eu estou iniciando hoje a tarefa do ano, começar em casa, né? Essa casa que me acolheu há 20 anos atrás, estou entrando no 20º ano de trabalho aqui na casa, e que me acolhe todos os dias, que me acolhe todas as semanas, que me acolhe sempre que eu preciso, onde eu encontro os meus amigos que eu fiz aqui, onde eu encontro tarefeiros que ombreiam comigo nessa tarefa. E é importante lembrar que uma casa, ela não se faz de tijolo e cimento, né? A casa se faz de pessoas. E nós estamos juntos aqui, o Kardec, há mais de 80 anos, o Centro Espírita Allan Kardec, fazendo esse trabalho com pessoas. Então é sempre muito emocionante estar aqui, é sempre muito emocionante fazer uma palestra aqui na minha casa, porque é a casa onde me trouxe todo o conhecimento que eu tenho de Espiritismo e toda a base que eu precisei para poder aprender e poder entender. Então vamos lá. A influência dos espíritos. Desde criança, nós somos colocados ao conhecimento da influência dos espíritos. Quem aqui nunca viu um desenho onde tinha o anjinho bom e tinha o diabinho que ficava falando na cabeça do personagem? O anjinho bom falava: não faça isso, não dê ouvidos a ele. O anjinho mau falando: vá, faça, erre. Desde criança nós somos apresentados à realidade espiritual que a doutrina espírita vem nos ensinar. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, ele direciona um capítulo todo a respeito das intervenções dos espíritos no mundo corporal. Como nós sabemos, todos nós somos espíritos. E é interessante porque às vezes a gente fala do espírito como se fosse uma parte do nosso corpo. O meu espírito hoje não amanheceu muito bem. Como se fosse o coração, o fígado, o intestino. Não, nós somos espíritos. Nós somos espíritos que estamos nesse momento vestindo um corpo de carne. A única diferença nossa para os desencarnados é que eles não têm mais o corpo físico momentaneamente. Então, uma pessoa morre, desencarna, como ela era boa, nossa, ela vira um anjo. Não, ela continua sendo quem ela é, com os mesmos defeitos e com as mesmas qualidades. Ela não se torna um anjo porque desencarna, ela simplesmente retorna à vida espiritual. Como a Gleides nos disse, estamos comemorando um ano a menos da nossa vida física. O espírito não tem data, o espírito não tem fim, nós somos imortais. Agora o corpo físico tem data de validade. A gente precisa cuidar bem dele para quando chegar a hora a gente devolver ele em bom estado, né? Para a gente retornar à pátria espiritual. Então, quando a gente fala de influência dos espíritos, nós estamos falando da influência que todo espírito realiza em outro espírito. A influenciação. E é tão interessante que quando a gente fala de desencarnados, a gente acha que os desencarnados aparecem só de vez em quando na nossa vida. Então, lê do engano. Porque nós estamos imersos em uma atmosfera espiritual, nós somos espíritos encarnados e diversos espíritos desencarnados estão juntos de nós, com boas ideias, com boas vontades, com bons sentimentos, mas também, infelizmente, tem aqueles que ainda se encontram na ignorância, que querem o mal, que querem o desequilíbrio, que querem, como diz no modo popular, ver o circo pegar fogo. E eles podem nos influenciar diretamente sobre nossas ações. Olhando o Livro dos Espíritos, no capítulo 9 que eu comentei,
Na pergunta 457, Kardec questiona os espíritos a respeito disso. Ele pergunta: podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Será que os espíritos podem conhecer os nossos mais secretos pensamentos, nossa mais secreta forma de pensar, nossos desejos mais secretos podem conhecer? Resposta dos imortais: muitas vezes chegam a conhecer o que desejaríeis ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos se lhes podem dissimular. Agora a coisa ficou complicada. Porque se eles têm acesso aos pensamentos que eu queria esquecer, então imagina o quanto eles podem trabalhar esses nossos pensamentos para insuflá-los ou não. Mas se eu pergunto, por que Deus permite isso? Kardec pergunta também. Por que Deus permite que os espíritos tenham esse acesso a nós? Olha a resposta. Os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Ah, então é isso. É uma necessidade que nós temos de aprendizado para nos colocar no caminho da prática do bem. Imagina o seguinte, eu sempre dou exemplo de trânsito, porque é uma coisa complicada para mim o trânsito. Lembra daquele desenho do Pateta? Ele estava todo feliz, animado, montava no carro, virava um demônio. Eu já fui pior. É difícil, nós temos que reconhecer as nossas dificuldades. No trânsito você está andando numa avenida aqui de Campinas, super movimentada. A pessoa te dá uma fechada. Quais sentimentos começam a brotar dentro da gente? Os piores. O primeiro é o desejo de vingança, porque nós estamos acostumados com o bateu, levou. Primeiro vem o desejo de se vingar, xingar, fazer gestos. Esse é o meu desejo. Se tem um irmãozinho junto comigo que está com vontade de transformar o meu dia num dia péssimo, o que ele vai começar a fazer? É isso mesmo. Vá atrás dele, xinga ele, faça gestos. Por que você não vai atrás dele? Ah, você não tem coragem. Você não tem coragem de ir atrás dele, é por isso, você é um medroso. Ele vai fazer isso. Isso nós vamos captar, porque todos nós somos médiums. Existem aqueles que são os ostensivos. Os médiums ostensivos são aqueles que conseguem dar a comunicabilidade. São aqueles que percebem os pensamentos dos espíritos e conseguem transmitir pela fala, pela escrita, a comunicação espiritual. Esses são os médiuns ostensivos. Só que todos os demais que não se descobriram ainda como ostensivos, são médiuns perceptivos. Percebem a influência espiritual, percebem o pensamento desses espíritos em forma de vontade. Já pararam para pensar que quando a gente começa a sentir raiva, se a gente não corta, a gente vai sentindo cada vez mais raiva? Vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Porque nós somos suscetíveis e Deus permite que esses irmãos façam isso com a gente para pôr em prova a nossa vontade de transformação moral, a nossa vontade de fazer a caridade, de fazer o bem. Qual seria a melhor escolha para fazer nessa situação que eu comentei da fechada que eu recebi no trânsito? Dizer para ele: vá em paz, meu irmão, que Jesus te abençoe, que os bons amigos possam estar com você. Você deve estar com alguma necessidade urgente, por isso que você fez isso comigo. Vá em paz. Isso era o melhor dos mundos. Agora, o que a gente conseguir perto disso, já está bom. O que a gente conseguir de não se vingar, de não ir atrás, de não buscar aumentar, fomentar a situação, para a gente é melhor. Porque vocês imaginam, e se o irmãozinho tiver com um desejo
de nos levar ao desencarne. Ele pode querer isso. E a gente vai respeitar o que ele quer e vai fazer? O mais importante que nós temos que compreender da influência dos espíritos: nós decidimos se vamos aceitar a influência ou não. Nós escolhemos. Por isso, quando a gente fala, quando a gente fala de influência dos espíritos, sempre vem a palavra obsessão, uma obsessão espiritual. Nós aqui na casa deixamos de usar o termo obsessor há muito tempo. Não chamamos os irmãos de obsessores. Por quê? Porque eles são irmãos como nós. São pessoas como nós, são espíritos, que só não estão com o corpo. E por algum motivo eles têm de realizar aquela situação. Eu já contei uma vez numa palestra esse caso, eu vou repeti-lo para a gente poder entender melhor. Certa vez, nós participamos de uma reunião mediúnica às quartas-feiras. E certas vezes chegou um casal na casa, com uma menina definhando, uma criança definhando. Ela estava toda marcada no corpo, magrinha, cabelos caindo. Os pais não sabiam mais o que fazer, porque levaram ela em todos os médicos possíveis. E não achavam que a menina tinha. Ela estava emagrecendo, sumindo. Até comentaram na época: será que pode ser um obsessor? Eu falei: não vamos levar por esse lado, vamos pegar o nomezinho dela, vamos levar para a reunião mediúnica e vamos ver se tem alguma manifestação. Porque a gente vem aqui na casa espírita e fala assim: eu fui lá no Kardec, só assisti a palestra. A gente não sabe o que tem por trás da casa, meus irmãos. Tem reuniões mediúnicas acontecendo, no momento inclusive, que podem estar inclusive auxiliando irmãozinhos que nós trouxemos para cá. Então a gente não precisa saber disso. O trabalho ele é fechado, o trabalho ele é com acesso restrito para pessoas que estão acostumadas com esse trabalho. Então a gente não precisa nem saber. Mas levamos o nome dela para a reunião, e aí na hora da oração, na hora da prece de início, eu falei: se acontecer, que possamos auxiliar essa pessoa. Falei o nome da menina. Primeiro atendimento que eu fui fazer, como dialogador, eu estava como dialogador nesse trabalho. O médium ergueu a mão, eu me sentei do lado e perguntei: como posso te ajudar? O espírito, através do médium, falou o seguinte: por que vocês estão falando que eu sou o obsessor? Eu olhei assim e falei: meu Deus. Falei: mas veja, meu irmão, não é que nós estamos, sim. Estão falando que eu sou obsessor. Você quer saber o meu lado da história ou só te interessa o lado dela? Falei: não, nós estamos aqui para saber o seu lado da história. Nós queremos te ouvir, por isso nós estamos aqui nesse trabalho de intercâmbio. Falei: pois bem, essa menina que vocês receberam aqui na casa hoje, há 700 anos atrás, ela era uma imperatriz poderosíssima. Ela teve um filho, e esse filho tinha o que na época era considerado uma doença mortal. Ele tinha o que vocês chamam hoje de mediunidade. Você sabe como eram chamados os médiuns na minha época? Eu falei: sim, eram chamados de bruxos. Pois é. E você sabe o destino dos bruxos na minha época? Eu falei: sim, a fogueira. Pois é. Essa imperatriz mandou o filho dela para a fogueira, porque era médium. Esse filho era eu. Nesse momento, eu entendi que não existem vítimas. Não existe acaso. Não existe destino. Existem ações feitas pelos espíritos uns pelos outros e que viajam pelos séculos e pelos séculos, um buscando o outro por vingança. Ele queria vingança. Ele queria se vingar da menina. Mas porque Deus permite uma criança? Pelo mesmo motivo que nós lemos na resposta. Para trabalhar a fé, para trabalhar a boa vontade, para trabalhar a perseverança. É por isso. Conversamos com o irmão. Foram necessários mais 5 trabalhos, onde ele se apresentou, por médiuns diferentes, até que ele resolveu, que ele entendeu, que a vingança não ia levar a nada. Ele não era mau, ele não era um espírito mau, ele era alguém que estava preso na sede de vingança.
A influência que ele estava exercendo sobre a menina fazia com que o corpo físico dela respondesse. Pouco tempo depois que aconteceu tudo isso, a criança foi vista na casa com toda a saúde possível. Retornou à sua saúde normal. Então, meus irmãos, a influência acontece a todo momento. Não existem algozes e não existem pessoas que estão sofrendo com o algoz. Não existem vítimas. Existem situações que nós escolhemos passar. Eu tenho um problema sério com um parente na minha família. Que dificuldade. Então, gente, se você quer esse parente longe de você, ame. Porque se você odiar, ele vai nascer mais perto de você em cada encarnação. Para que você aprenda a amá-lo. Essa é a lei de Deus, a lei do amor, a lei da caridade. Como que nós podemos trabalhar a caridade com ódio? Sem contar que nós, quando estivermos desencarnados, podemos influenciar outras pessoas também, para o bem ou para o mal. A grande parte dos irmãos que nós atendemos nas reuniões mediúnicas falam de vingança. Não são espíritos cruéis. Não são espíritos trevosos. São irmãos que querem a vingança porque algo doeu. Uma mãe que não quer deixar o filho. Um pai que não quer deixar a esposa. Um filho que não quer deixar os pais. Um filho que desencarna e os pais ficam chorando com ódio de Deus, faz um mal tremendo para aquele que foi. Porque nós temos que amar. O nosso trabalho é o amor. Mas Kardec continua. Kardec pergunta para os espíritos, na questão 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Resposta: muito mais do que imaginais. Influenciam a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então quer dizer que pode ter situação em que o Espírito está me dirigindo? Pode. Ele pode ser o Senhor das nossas vontades. Vou dar um exemplo bem simples e bem prático. Acordamos no domingo de manhã e falamos assim: hoje eu vou no SEAC para assistir a palestra. Aí quando chega 9h15, 9 horas mais ou menos, começa assim: mas tem o Esporte Espetacular passando na televisão, nem sei se passa ainda. Mas eu tenho que fazer um almoço, aí vai atrasar. Mas não deu uma vontade de ficar em casa agora? A escolha é nossa. Pode ser o nosso desejo de não querer ir? Pode. Mas pode ser também uma influência dos irmãozinhos falando: vai nada, para que se melhorar? Para que ouvir palestra? Ainda mais hoje falando da gente. Vai nada, fique em casa, tem coisa para você fazer aqui. Se a gente compra a ideia, pronto. Nós estamos sendo dirigidos pelos irmãos que desejam que a gente saia da nossa necessidade de reajuste. Aquela pessoa difícil, não quero me reconciliar com ela. Aí tem o irmãozinho: isso mesmo, reconcilia nada. E fica jogando na nossa mente o que a pessoa fez para a gente. E a gente fica lembrando daquilo. Poxa vida, aquela pessoa fez isso para mim. Pronto. Sem perceber, sem imaginarmos, nós estamos sendo joguete da mão de outra pessoa. Mas a gente vai falar assim: mas João, pelo amor de Deus, então você está falando isso? Eu vou sair daqui hoje? Não, gente. Eu não estou falando isso para assustar a gente. Eu não estou falando isso, eu estou falando isso para a gente aprender e entender. Porque é normal. Ou vocês acham que só estamos nós aqui no centro hoje, encarnados, assistindo a palestra? Com certeza tem um monte de gente do plano espiritual que aproveita a situação do trabalho para ouvir a palestra também. Uma vez eu fui numa casa espírita e fazer uma palestra e tinha 3 pessoas para assistir a palestra. A pessoa perguntou assim para mim, o dirigente: poxa, você não se sente
inibido, mal de fazer a palestra para... Eu estou fazendo para 3 encarnados, agora eu não sei quantos encarnados tem aqui. Né? Vai saber. E a gente faz a palestra com a mesma vontade. Né? Porque a gente não sabe quantos encarnados estão lá. Quantas pessoas a gente está falando. Se a gente ler os livros do André Luiz, né? Nosso Lar, Missionários da Luz, Mensageiros, Obreiros da Vida Eterna, o André Luiz fala que são colocados telões refletindo o que a pessoa está falando para ginásios cheios de espíritos ouvindo. Então tudo é aproveitado. Tudo é aproveitado. Mas tem um porém. Nós estamos falando da influenciação dos espíritos ignorantes, que querem o nosso mal. A gente não pode esquecer que nós sofremos a influenciação dos espíritos bons, dos que querem o nosso bem, dos que querem que a gente consiga melhorar, mudar, transformar, crescer. Esses estão o tempo todo nos dando bons conselhos. A gente chama isso de sexto sentido, né? O meu sexto sentido está falando que não é para fazer isso. Esse sexto sentido, no meu caso, chama-se Ismael, que é o meu amigo espiritual, que deve estar aqui do lado. Ele é o meu sexto sentido. Quando eu percebo alguma coisa que eu vou fazer que não vai dar muito certo, eu falo, Ismael, e aí? Vem a ideia. Brotam-se ideias na nossa cabeça. Mas o João é médium ostensivo. Não tem problema, se eu não fosse também, ele ia estar me ajudando da mesma forma. Ele ia me ajudar com as ideias, para que brotem coisas boas na minha cabeça, e eu, pela minha escolha, faça o que deve ser feito. É escolha, gente. Nós escolhemos toda hora, todo momento, o dia todo. Como estão nossas escolhas? Essa é a pergunta que nós devemos fazer. Eu estou me entregando ao estresse? Eu estou me entregando à raiva? Ou estou buscando ter amor, ter caridade? Quando nós falamos de influenciação espiritual, os vícios são os principais meios dessa influenciação. Quem vence um vício, não vence só o vício. Vence uma quantidade de irmãozinhos que estão no mesmo vício e se aproveitam da situação para aurirem os fluidos daquele vício. Eu tenho vício, por exemplo, na bebida. Quando eu estou bebendo, não estou bebendo sozinho. Existem irmãos que querem se aproveitar daquela bebida, que conseguem transformar aquilo em fluidos e absorvem aquilo, aproveitando aquilo. O cigarro, as drogas, a maledicência. A maledicência também é um vício, que os irmãozinhos tentam a gente. O sexo desregrado, desequilibrado, né? A energia sexual é uma energia muito poderosa, é uma energia de criação. Nós somos co-criadores com Deus através da energia sexual. Nós criamos os corpinhos e Deus manda os espíritos. Né? Olha a energia sexual. Mas se ela for desequilibrada, desregrada, descontrolada, ela gera vício. E existem centenas de milhares de irmãos no mesmo vício. E vão se aproveitar da situação. Então isso tudo é importante a gente saber, para nós controlarmos a nossa forma de pensar e agir. Para que a gente consiga olhar para essa situação e falar, bom, o que eu estou escolhendo? Eu estou escolhendo ir pelo caminho que vai me trazer desequilíbrio, que vai me trazer desconforto, que vai me trazer queda? Ou eu estou escolhendo ser firme, manter a boa vontade, manter a perseverança? O que eu estou escolhendo? Aí depende de mim, né? Depende da minha escolha. Mais uma pergunta que o Kardec fez que é interessante para a gente estudar. 467. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? O homem pode não ser arrastado pelo mal? Ele pode escolher isso? Resposta: pode. Visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem.
nós chamamos o tipo de companhia espiritual que nós queremos ter. Quando a gente fala, mas eu fiz aquilo de errado, né? Mas foi culpa do obsessor. Ele que me fez errar. Não, 50% pelo menos, né? 50% meu, 50% do obsessor. Ele me influenciou, eu aceitei. Eu quis, eu fiz. Então não tem em quem a gente botar a culpa quando a gente aprende a doutrina espírita. Porque a gente vem acostumado, né? A gente vê as outras religiões, põe a culpa no diabo, né? Foi o diabo, foi o Satanás, foi demônio. Não, aqui não tem como. Porque a gente entende que, primeiro, não existe diabo. É a primeira coisa importante. Não existe o diabo. Ele é uma figura que foi criada pela igreja para controlar as pessoas pelo medo. Ele foi criado em 1215, no concílio, na reunião de Latrão. Latrão era um palácio de Roma. A igreja se reuniu nesse palácio e decidiu criar o demônio, criar o diabo. Porque as pessoas não tinham mais medo só do inferno. Porque como é que funcionava com o inferno? O inferno era assim: se eu errei uma vez, eu vou para o inferno. Se eu errei 10 vezes, eu vou para o inferno. Espera aí. Se eu errei uma, então, eu vou errar 10. Por que eu vou, né? Se eu vou para o inferno mesmo, eu vou bem ido. Né? Então precisou criar o diabo. Porque o diabo era o torturador. Se você errasse uma vez, você ia para o inferno para ser torturado uma vez. Se você errasse 10 vezes, você vai para o inferno para ser torturado 10 vezes. Agora ficou complicado. Com o diabo a coisa piorou. Então essa ideia do diabo era para conter e para controlar as pessoas. E a gente acredita nele até hoje. Quer dizer, tomara que não, né? Que a gente não acredite mais nele até hoje. Né? Foi criado até na época, né? Foi criado um concurso entre os artistas para desenhar a melhor imagem do diabo. E ganhou o concurso aquele que desenhou o diabo com corpo de homem, pernas de bode, chifre, rabo. E tem um detalhe ainda, cheirava o quê? Enxofre, todo mundo sabe. Cheirava enxofre. Por que cheirava enxofre, gente? Porque na época dos judeus, até antes de Jesus, existia um lugar em Jerusalém chamado Gaena, que queimava o tempo todo a poder de enxofre. E lá nesse lugar eram levados os corpos de animais para serem queimados, lixo e corpo de ser humano que não tinha dinheiro para ser enterrado, era queimado na Gaena. Então o cheiro de enxofre lá era muito grande, era a cara do inferno. Pronto, não falta mais nada. Criamos o personagem e demos cheiro para ele. Pronto. E detalhe, ainda tinha um detalhe que eu esqueci, o diabo tinha asa. Colocaram asa no diabo. Já pensou um diabo voador, gente? Se dá barata voadora a gente foge, vocês imaginam do diabo voador? Meu Deus, para que ter tanto medo, né? Para que criar tanto medo nas pessoas? A doutrina espírita hoje nos liberta, meus irmãos. Ela nos liberta, ela não quer a gente preso. Ela não quer a gente com medo, ela quer que a gente entenda, que a gente seja racional, como nós estamos sendo hoje para entender a influência dos espíritos. É isso que a doutrina nos pede, que os bons espíritos que nos influenciam nos pedem. Olha que maravilha, né? Como a doutrina espírita é abençoada, como ela traz para a gente tanto conhecimento. Mas aí, nós vamos ter que tomar cuidado com o nível, né, de influência que os espíritos têm sobre nós. Nós temos que estar abertos sempre para receber a influência dos bons espíritos. Né? Os espíritos bons que estão sempre junto da gente. Cada um de nós temos um amigo espiritual, que a gente pode chamar do que a gente quiser. Pode ser anjo da guarda, pode ser anjo protetor, amigo espiritual. Quem não sabe o nome do seu amigo espiritual, pode criar um nome para ele. Tem um amigo meu que chama o dele de Zé. Toda vez que ele precisa, Zé, vem cá, me ajuda aqui, assim, assado. É preciso que nós tenhamos contato com esse amigo espiritual. Porque ele está o tempo todo tentando contato com a gente. O tempo todo ele está influenciando a gente para boas coisas. Importante, ele é nosso amigo espiritual.
não é nossa babá espiritual. Tá? Ele não vai, se nós decidirmos fazer algo que não é bom, nós temos o livre-arbítrio, ele vai tentar até onde ele pode. Se a gente decidiu que não vai fazer o bem, vai fazer o mal, ele se afasta e deixa a gente tomar a decisão que a gente quer. Por quê? Porque Deus é soberanamente bom e justo, porque Deus nos deu o livre-arbítrio, porque eu posso escolher o que eu quero. E graças ao livre-arbítrio eu posso escolher se eu quero fazer o bem ou não. E ao escolher fazer o bem, eu cresço espiritualmente, eu me desenvolvo, eu me torno melhor. Então o segredo da coisa é saber quem a gente vai ouvir. Quem que a gente vai ouvir? Os bons espíritos, os amigos bons que estão do nosso lado, ou os maus espíritos? A gente pode falar assim, olha João, eu fui para o espiritismo, aí lá no espiritismo eu descobri que tem espírito, eu não quero mais ser espírita. Não adianta. Tem espírito que influencia católico, tem espírito que influencia evangélico, tem espírito que influencia budista, tem espírito que influencia umbandista, tem espírito que influencia ateu. Eu não acredito. Não tem problema, ele está lá te influenciando. Você pode não acreditar, mas ele está lá. Ele está lá. Então as nossas escolhas, a nossa forma de agir, o que nós queremos, determina a nossa vida. Os nossos pensamentos que nós abrimos para a espiritualidade, que eles têm acesso, lembra da pergunta de Kardec? Eles têm acesso, eles vão ver, o pensamento dele. Tem um caso no livro Aconteceu na Casa Espírita, que é psicografado pelo querido Emmanuel Cristiano, pelo Espírito Nora, e conta um exemplo de uns espíritos que estão influenciando uma casa espírita e seus trabalhadores. Eles tentam influenciar uma senhora e não conseguem. Eles falam, é impossível fazer com que ela faça o mal. Ela só pensa o bem o tempo todo. Ela só planeja o bem, ela pensa o bem, ela sente o bem o tempo todo. Não dá para influenciar ela. Não dá para influenciar ela. Olha só. Como que nós podemos nos livrar da influência má? Fazendo bem. João, você falando parece fácil, mas não é. Porque fazer o bem é difícil. Mexe com sentimentos nossos. Mexe com orgulho, mexe com a vaidade, né? Mexe com o egoísmo, mexe com tudo isso. E aquela pessoa difícil, não vou perdoar ela porque ela me fez o mal. É egoísmo nosso, né? É vaidade nossa, que não permite que eu consiga ainda enxergar que eu preciso perdoar aquele irmão. Agora, sentir as coisas é normal. O que não é normal é a gente balizar nossa vida por esse sentimento. Eu sinto ainda um sentimento ruim por tal pessoa. Tá, mas não é esse sentimento ruim que vai balizar a minha vida. Eu vou viver pelos bons sentimentos, tentando perdoar aquela pessoa, tentando fazer o bem para aquela pessoa. Porque vai chegar uma hora que, se a gente não consegue perdoar, a vida vai se incumbir de colocar aquela pessoa no teu caminho para você fazer o bem para ela. A vida vai te incumbir disso. Porque se nós precisamos aprender algo, a gente pode fugir para qualquer lugar do mundo. A gente pode mudar de religião quanto quiser. Se eu tiver que passar por aquilo, eu vou passar. Se eu tiver que estar frente a frente com aquela pessoa para me entender com ela, eu vou estar. Porque a vida nos permite fazermos o bem. A vida nos permite corrigir os enganos. Esse é o grande questão do amor, né, colocada pelas religiões. É o amor que Jesus nos ensinou. O amor do entendimento, o amor da compreensão. Como não podia ser diferente, eu sempre vou buscar no Evangelho se tem alguma passagem relacionada à questão de influenciação espiritual. E no Evangelho tem muita. Nossa, várias situações de Jesus onde ele traz a influenciação espiritual, mostrando. E eu selecionei uma, que está em Mateus, no capítulo 17, versículos de 14 a 20.
Jesus estava num local, junto dos seus discípulos. Um menino endemoniado, como é trazido pelo Evangelho, é levado até os discípulos para que eles possam tirar o demônio do menino. Vamos parar para entender uma coisa importante. Linguagem da época, forma de entender judaica, para eles era demônio. Não era demônio, era um espírito que estava fazendo mal para o menino. Era um espírito que estava influenciando o menino a fazer mal. Tanto que o pai fala, ora se joga no fogo, ora se joga na água. O espírito fazia com que o menino entrasse em situações constrangedoras. Jogava ele na água, jogava ele no fogo. Era já um nível de influenciação espiritual altíssima. Como nós chamamos na doutrina espírita, uma subjugação. Né? Já estava nesse processo. E os discípulos não conseguiram afastar o espírito. O pai, em desespero, vai atrás de Jesus. Fala para ele, mestre, me ajude. O meu filho está endemoniado. Ora se joga na água, ora se joga no fogo. Levei-os até os seus discípulos e eles nada puderam fazer. Jesus olhou para o menino e disse, ó raça incrédula, até quando terei que vos suportar? Não é suportar de aguentar, é suportar de dar suporte. Até quando eu vou ter que dar suporte para vocês? Traga-me o menino. Jesus fez um gesto com a mão e o espírito foi embora. Deixou o menino livre. Mas gente, vamos combinar? Se eu sou o espírito que está influenciando e está Jesus na minha frente, eu faço o que ele pedir. O que ele falar, eu faço. Imagina Jesus na sua frente falando, deixa o menino em paz, deixa. Tá bom. Foi isso que aconteceu. A força moral do mestre, o amor do mestre, a fé, a confiança, isso que fez com que o espírito se afastasse, o menino ficou bem. Mais tarde os discípulos vieram ter com Jesus e perguntaram, mestre, por que a gente não conseguiu? Imagina como que os discípulos estavam chateados, né? Por que a gente não conseguiu expulsar os demônios? Né? Jesus falou assim, por causa de sua pouca fé. Se tivesseis fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis para aquela montanha se mover de lá para acolá, e ela assim o faria, e nada vos seria impossível. Jesus deu o recado. Como que eu faço para poder me manter distante das influenciações espirituais? Confiança, fé. Fé. Confiar plenamente em Deus. Essa é a nossa fé. Não é a primeira vez, mas diversas vezes já aconteceram de espíritos me influenciarem e mostrarem cenas horríveis de pessoas que eu amo acontecendo com a pessoa. Cenas de morte, cenas de acidente, vai acontecer com essa pessoa, viu? Vai acontecer isso com ela. A gente ama a pessoa, a gente não quer que aconteça, a gente entra em desespero? Não. Fé em Deus, confiança. Responda, se for da vontade de Deus, assim será. Mas se não for, não vai ser. Eles tentam isso. Eles tentam criar essas imagens na nossa cabeça para desestabilizar a gente. A fé, a confiança em Deus tem que ser maior. Eu pergunto para a gente, né? Não para vocês, para a gente. Como anda a nossa fé? Nós estamos firmes com a nossa fé? Esses dias eu vi uma definição de fé que eu achei maravilhosa, uma história. Diz que num vilarejo não chovia há 2 anos. As pessoas estavam desesperadas por causa da chuva. Não vinha, não tinha chuva. Estava acabando a água de todos os lugares, não tinha mais o que fazer. O que eles decidiram? Vamos nos juntar na praça do vilarejo e fazer uma oração para Deus para Ele mandar a chuva. Todos compareceram, só uma pessoa levou o guarda-chuva. Isso é fé. Isso é fé. Se você vai fazer uma oração para Deus pedindo chuva, leve guarda-chuva. Ou então você não tem fé. Vou fazer uma oração para Deus pedindo chuva, mas não, vou de regata e chinelo. Não estou com fé que vai acontecer. Né?
Ou eu estou com fé que vai acontecer na hora que eu quero. Eu vou pedir chuva na praça, vou chegar em casa, tirar a roupa do varal, aí vai chover. Não. Tem que ter confiança em Deus. Tem que ter fé. Que é isso que nos falta. Nós já paramos para perguntar para nós mesmos se nós temos confiança em Deus 100%? Difícil, né? Ah, João, mas é difícil. Claro que é. Não é fácil ter confiança em algo que a gente não vê. Porque mesmo Kardec, quando perguntou para os espíritos o que é Deus, eu acho que Kardec estava na expectativa que os espíritos fossem dar uma definição concreta, né, física. Mas não. Eles responderam: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Deus não é físico. Deus não é material. Apesar da gente às vezes querer dar características materiais para Deus, Deus não é material. Quem nunca ouviu aqui a frase: Deus vai ficar bravo com você, hein? Ah, Deus não gostou. Por quê? A gente quer dar características humanas para Deus. A gente quer que Deus tenha ódio. A gente quer que Deus vá lá e se vingue da pessoa para a gente. Ah, a pessoa fez mal para mim, mas Deus está vendo. É colocar em Deus uma forma humana. É colocar em Deus um desejo humano. Ele não é humano. Ele é inteligência suprema. Se ele é inteligência suprema, ele não erra. Ele não erra. Tudo o que ele fez e faz é correto. É certo. É definitivo. Deus não faz uma lei para depois fazer uma emenda. Não, ele faz a lei. Acabou. A lei está feita. Deus faz a lei, que nós somos colocados sob a lei, para aprender, crescer e amar. Então, se ele é a inteligência suprema, se ele é a causa primária de tudo, ele sabe tudo. E se ele está escolhendo que eu estou precisando passar por tal situação em tal momento da minha vida, é porque eu preciso disso. É porque eu tenho que passar por isso, porque as minhas escolhas, enquanto eu estou passando por isso, vão determinar o sucesso da minha ação. Vamos supor, Deus determinou para mim, naquele momento, que eu preciso passar por uma doença. Ok. Vamos entender o porquê da doença. Eu causei? Foi livre-arbítrio meu? Não, nunca tive nenhuma situação, aconteceu. Ok. Vamos passar por ela então, da melhor forma possível, sem revolta, sem praguejar, sem ódio. Por mais que ela possa nos trazer dor, seguir firme. Às vezes não é uma doença, às vezes é uma situação com um familiar. Pode acontecer. Eu tenho que passar com a escolha que eu fiz. Espíritos vão tentar me influenciar? Vão. Mas ao outro lado, bons espíritos também vão estar me influenciando para o bem. Vão estar me colocando com o amor que eu preciso para poder passar pela situação. Um espírito bom, ele nunca fala para a gente assim, ó: olha, hoje vá no SEAC, vá de camisa azul, porque isso vai fazer você fazer uma boa palestra. Não. Se acontecer isso, não é espírito bom. É espírito ignorante que está tentando pregar uma peça na gente. O espírito bom vai falar o seguinte: olha, vou dar um exemplo meu. Você vai fazer a palestra hoje, pense em tal assunto. Ele não fala para a gente, fale tal coisa. Fala, ó, pensa nesse assunto. O que as pessoas podem achar desse assunto que você vai trazer? Pensa nisso. Aí eu, com a minha escolha, com a minha vontade, com a minha racionalidade, penso e decido. Não, realmente, acho que vai ser bom falar sobre isso. Mas importante, os espíritos não vêm aqui fazer palestra para mim. Eu tenho que estar preparado. Eu tenho que ter estudado, eu tenho que estar preparado, eu tenho que saber. Eles podem dar um auxílio ou outro para lembrar de um assunto, mas determinar, jamais. Jamais. Então não adianta a gente pedir para um bom espírito: ai, bom espírito, faz aquela pessoa me perdoar. Não, não vai fazer. Quem vai fazer é a gente. Ele vai nos dar estrutura, bons pensamentos, vai vibrar bons sentimentos para a gente conseguir realizar.
Mas fazer não vai. Lembra que eu falei? Não são babás espirituais, são amigos. E amigo, quando precisa, fala o que a gente não quer ouvir. Quantas e quantas vezes a gente vou fazer alguma coisa errada, né? Por exemplo, vou falar mal de uma pessoa. Vem o pensamento assim, tem certeza? Quem nunca passou por isso? Tem certeza que é o melhor caminho? Tem certeza que você precisa fazer isso? São eles, né? Vibrando pela fala, não faz isso, corta esse caminho, vai para um lugar melhor. Mas se eu decidir fazer, eu faço. Então, que a gente possa saber, existe a influência dos espíritos? Sim, existe. Em que momento? O tempo todo. Lembra daquele filme, O Sexto Sentido? Que o menininho fala, eu vejo pessoas mortas. Aí a pessoa pergunta, com que frequência? É o tempo todo. É o tempo todo, né? Os espíritos estão aqui o tempo todo. Então que nós possamos, com as nossas escolhas, honrar os bons amigos que nos fazem o bem e também através das nossas escolhas e dificuldades, ensinar aqueles irmãozinhos que precisam aprender. Porque se um irmãozinho está junto da gente para fazer alguma coisa de ruim, se eu não faço e ainda ensino bem para ele, é um irmão que eu ganho. É uma caridade que eu faço. Então, muitas vezes, dizer não ou dizer sim é uma escolha nossa, mas é a escolha que eu faço, da caridade que eu desejo. Então, que nós possamos saber que estamos junto dos espíritos, que somos espíritos, que podemos ser influenciados, mas a nossa decisão, a nossa escolha é a que define aquilo que nós queremos. Que Jesus possa nos abençoar a todos e que tenhamos um excelente domingo. Muito obrigado.